Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 10. E o título da mensagem é: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Que diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Aleluia, Pai. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Dos que anunciam coisas boas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu já disse essa afirmação aqui no livro de Isaías, Está escrito literalmente assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, Mas é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Aleluia, Pai. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aleluia, Pai. Está lá em Isaías 53. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira.
E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, esta afirmação, irmãos, ela diz exatamente daqueles que nunca tinha ouvido falar em Jesus. Daqueles que nunca tinha visto falar no Filho de Deus. Daqueles que nunca tinha ficado sabendo que Cristo tinha nascido, o Cristo de Deus, tinha morrido na cruz do Calvário, derramado o seu sangue, ressuscitado no terceiro dia para a sua vida salvar. Né? Essas pessoas teve um encontro com Cristo. Aquele encontro desejado e almejado por aqueles que anseia, né, o dia da sua vinda gloriosa. Todos esses tiveram o seu encontro com Cristo, né? Mas aqueles que jamais imaginaram, nem sabiam, nem nunca tinham ouvido falar, aqui o versículo afirma exatamente sobre este assunto, né? Aleluia, Pai. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei. Né? É exatamente os gentios, os ambuzeiros bravos, aqueles que o Senhor não tinha vindo para eles, de acordo com a palavra de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? O seu próprio povo, a sua própria nação, né? Que era a nação dos judeus, o povo judeus, né? Assim como eu sou brasileiro, você é brasileira, né? E o outro é americano, o outro é europeu, né? Quer dizer, cada um, quem são o seu povo? O seu povo é exatamente aquele no país em que você nasceu. Não precisa ser exatamente da mesma cidade, nem do mesmo estado. Basta ser do mesmo país que é o seu povo, né? De modo que tem os conterrâneos, tem os patrícios, né? Que são da mesma pátria, do mesmo estado, da mesma cidade, né? Mas o que a palavra de Deus afirma é exatamente sobre a nação, sobre uma nação. Nação brasileira, nação americana, nação italiana, nação francesa, e assim por diante, né? Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, ou seja, para afirmar que sim, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Moisés aqui já falou, alertando para eles pela dureza do coração do povo de Israel, né? Exatamente que ele faria isto, né? Que Deus faria isto, né? Moisés foi apenas um instrumento usado nas mãos de Deus, né? Pelo Espírito Santo do Senhor falando na sua boca, né? Eu vos meterei em ciúme com aquele que não são povo. Mas vos digo, porventura, Israel não soube? Sim, claro que soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Ou seja, Moisés, exatamente por aqueles que não era, né, que não era povo, que não era do povo de Deus, não eram chamados, não eram escolhidos, né? Por eles aceitarem a Jesus e ter de Jesus todo o zelo, todo o cuidado, né? E os dons, né, que o Senhor lhes concederia, né? Aqueles que deveriam ter recebido ficariam enciumados, porque perdeu a grande oportunidade. A oportunidade passa, irmãos. Então, quando ela vier nas suas mãos, agarra, segura, não deixa escapar. A oportunidade passa. Tem até um dito popular que fala que a sorte não bate na mesma porta duas vezes, né? Isso é ditado popular, mas Jesus até aproveitou alguns, né? Até usou alguns para falar, nisto é verdadeiro ditado que diz. Jesus, em algumas oportunidades, usou disso para poder afirmar que o povo, sim, tem sabedoria, né? Às vezes não é todos,
a sabedoria, assim como a fé não é de todos, a sabedoria também não, mas está ao alcance de todos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, né? De quem que o profeta Isaías estava falando? Dele mesmo? Não, claro que não. Estava falando exatamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isaías ousadamente diz, ou seja, com confiança, com firmeza, com força, né? Com convicção. Isto é ousadia. Fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Que coisa linda, maravilhosa, né, irmãos? É o poder de Deus, é o poder de Cristo, é a sua complacência para com aqueles que o buscam, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. O Senhor constantemente diz, irmãos, diz para mim, diz para você, diz para nós: eis-me aqui, dê só mais um passo, eis-me aqui, toca em Cristo, toca em mim. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que tinha gastado toda a sua fortuna com os médicos já há 12 anos. Quando acabou tudo, que não tinha mais dinheiro para poder pagar médico, aí ela então reconheceu. Aí então ela enxergou que existia um Todo-Poderoso que podia, sem gastar um centavo, um tostão, um vintém, poderia dar a cura para ela. E ela tomou conhecimento e ficou sabendo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu receberei o meu milagre. Se eu tão somente tocar, né? Então faça também, irmãos. Ela foi, entrou no meio da multidão, rompeu a multidão, sutilmente foi e tocou, né, nas vestes do Senhor Jesus. E a palavra de Deus afirma que o seu fluxo de sangue, que já fazia 12 anos que corria diariamente, né? Eu creio que era aquele sangue pingava, né, constantemente, de forma que ela tinha a renovação do seu sangue, né? Mas aquele sangue que esgotava não parava, né? E foi raleando o sangue dela, foi raleando, foi ficando anêmica, porque ela foi perdendo sangue. Mas o Senhor, por a sua infinita bondade, compaixão e misericórdia, não permitiu que ela morresse, exatamente para a glória de Deus, né? Isso aconteceu para a glória de Deus, né? E ela foi e tocou nas vestes do Senhor Jesus, né? E assim aconteceu. E você também, irmãos, você também, irmãs, que está aí padecendo com muitas enfermidades no seu corpo físico mortal. Sua casa parece mais uma farmácia do que uma casa normal, de tanto remédio em cima do seu criado mudo, aí na beira da sua cama, no seu armarinho, né? É tanto remédio que você nem sabe para que serve mais cada um dos remédios. Você tenta tomar de forma adequada, de forma ordenada, mas você nem sabe, né? Eu mesmo testemunhei isso na casa de pessoas que eu conheci, entrando na casa das pessoas, né, exatamente para poder socorrer as pessoas ali, como homem de Deus, para poder orar pelas pessoas, né? E ali a pessoa me mostrava: pastor Israel, olha aqui em cima da minha mesa, olha aqui, aquela infinidade de remédios, você ficava assustado de ver, né? E eu digo para todas essas pessoas: toca em Cristo, irmãos, toca em Cristo, irmãs. Mas como é que eu faço para tocar em Cristo? Eu não estou vendo ele, não está andando aqui. Pois é, irmãos, quantas portas de igreja estão abertas, né? Esperando que você entre porta dentro, né? Que você vá lá assistir, ainda que você não vá cultuar a Deus, você não sabe cultuar a Deus, mas vai para assistir, vai para ouvir, né? Deus quer falar com você, Deus quer te curar, Deus quer curar todas as suas enfermidades, Deus quer te abrir uma porta de emprego, né? Deus quer mudar o curso da sua vida, Deus quer tirar você do cativeiro, Deus quer tirar seu filho das drogas, Deus quer tirar sua filha da prostituição, Deus quer tirar seu marido do adultério. Vai lá, irmãos, vai lá, irmãs, vai lá, toca em Cristo, o Senhor está te esperando, Ele está de braços abertos falando: vem, né? Toca em Cristo,
Aceita Jesus hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Entende, irmãos? E a palavra continua dizendo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Este é o amor de Cristo, irmãos. Esse é Jesus, é o eu sou, é o Israel de Deus. É o meu Deus, é o Senhor teu Deus. Toca em Cristo, irmãos. Tanto você entrando pela porta de uma igreja, como você estando aqui comigo, é a mesma coisa. Mas você precisa fazer algo mais. Entregar a sua vida para Cristo. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o único e verdadeiro, unigênito Filho de Deus. Que ele veio de Deus, que ele era o verbo que se fez carne e desceu, veio aqui para a tua vida salvar. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E pelo seu sangue derramado, as suas pisaduras te foram saradas. Todas as suas enfermidades, seja ela qual for, seja câncer, seja AIDS, seja tuberculose, pneumonia, xistossomose, ebola, zika vírus, chikungunya, né? Seja lá o que for, leucemia, né? Seja lá o que for, continua fazendo o seu tratamento médico, né? Eu jamais diria para você abandonar o seu tratamento. Não é justo falar isso para nenhuma pessoa, né? Porque muitas vezes a fé da pessoa não alcança, ela não recebe e piora, e você acaba sendo culpado, né? Então eu digo, continua usando o seu remédio, continua consultando o seu médico, continua recebendo o seu tratamento, mas até o seu médico, para poder fazer a prescrição do seu remédio, o Senhor usa ele pela sua fé, por você estar na presença do Senhor, para que ele te dê um remédio que resolva o seu problema, para que você seja curado e sarado se a sua fé não alcançar. Mas você alcança também pela fé, né? Além de você receber o seu milagre, o Senhor está suprindo toda e qualquer necessidade que você tenha pela sua fé, e ainda a salvação eterna pela sua alma, né? Uma vez aceitando a Jesus, aceitando a Cristo, se convertendo, você precisa cumprir mais 3 etapas na sua vida. Aceita Jesus, é o momento da sua conversão. Depois você precisa continuar cultuando a Deus na sua igreja, né? Onde quer que você esteja. Pode ser até aqui no meu canal mesmo. Se você chegar e falar: pastor Israel, eu aceitei Jesus aqui no seu canal, como é que eu faço? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Pode colocar aí nos comentários. Você aceitou Jesus aqui no meu canal através da minha pregação, né? Pode colocar aqui. Eu vou fazer uma oração, você vai mandar para mim seu WhatsApp. Eu vou fazer a oração de confissão com você. Você entregando a sua vida para Cristo para confirmar. E você vai continuar. E eu vou te ensinar quais são os próximos passos a seguir, para que você permaneça em comunhão com Cristo e em Cristo, e você possa herdar o reino dos céus por essa sua atitude. Amém, irmãos? Então, estamos aqui à disposição dos irmãos. Pode fazer, que eu vou te conduzir com toda certeza. Eu falo muito isso, eu fico maravilhado, né? Eu fui pastor durante 18 anos na Igreja de Deus e Amor, né? E não existe nenhuma alma nesses 18 anos que eu fui na Igreja de Deus e Amor, né? Eu fui membro durante 18 anos e fui pastor durante 12 na Deus e Amor, né? Fui membro durante 6 anos, fui só membro, durante 12 anos fui levantado como pastor e fui pastor de Deus e Amor, e foi centenas de almas que aceitaram Jesus com as minhas pregações, né? E tenho o grato prazer, o imenso prazer, né? Para a glória de Deus, eu não tenho notícia de nenhum que tenha se desviado. Todos permanecem firme e forte na presença do Senhor Jesus até hoje. Inclusive pessoas testemunhando que aceitaram Jesus na minha igreja, na igreja que eu dirigia,
né? Porque vinham fazer safra, colheitas de café onde eu dirigia, né? E outras coisas mais, né? E depois voltava para suas cidades. As pessoas do norte e nordeste, né? Tanto de Minas como da Bahia, como dizia meu pai, desse mundo de meu Deus, vêm para lugares onde as oportunidades são grandes, nas colheitas, nas safras, né? E eles vêm, fazem as safras, ganham muito dinheiro, guardam e voltam para suas terras natal para poder aplicar lá naquilo que eles sonharem fazer. Porque às vezes as oportunidades aqui são maiores do que lá. Então eles aproveitam isto e vêm. E chegam aqui, vão cultuar a Deus conosco, aceita Jesus e o Senhor abençoa de tal forma que eles fazem uma safra muito abundante. Uma safra ali cheia de fartura, ganham muito dinheiro, ganham e sabem guardar, porque são pessoas que honestas, honradas, trabalhadeiras, mas que onde moram não tem as mesmas oportunidades, né? Não que lá não tenha, às vezes o clima é outro, né? Então não tem as mesmas lavouras, da mesma escala de grandiosidade para poder ganhar o dinheiro que eles precisam ganhar, né? E aí vem, ganha e depois me mandam mensagem: pastor Israel, o senhor lembra de mim? Eu sou fulano de tal, né? A pessoa fala o nome, né? Eu aceitei Jesus com o senhor na sua igreja na cidade de tal, né? E estou ligando para o senhor para falar que eu fui batizado. Já estou batizado, pastor Israel. Então, irmãos, é motivo de grande alegria, é coisa maravilhosa. Além de nenhum ter se desviado, né? Eu não tenho notícia de nenhum que tenha se desviado, porque eu tenho contato com todos os irmãos das cidades por onde eu passei, né? Ainda que eu não tenha voltado lá, mas a amizade perdura. Nós temos contato através do telefone, através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube. Então a gente se comunica, né? E as pessoas têm gratidão por ter aceitado Jesus na minha igreja ou na igreja que eu dirigia, usado pelas mãos do Senhor Jesus. E eu fico maravilhado com tudo isso. Então pode fazer o contato comigo, pode me ligar, pode falar comigo, que você vai aceitar. Vamos orar junto aqui mesmo à distância, e eu vou te indicar, vou te conduzir nos próximos passos, que você vai ter uma vida extremamente abençoada pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui então a nossa mensagem, aqui, nossa meditação. E nós continuamos aqui na mensagem, na palavra de Deus, que diz, né? E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E aqui o Senhor fala exatamente na condução de Moisés, durante 40 anos, conduzindo o povo de Israel no deserto. Porque Moisés, irmãos, é o homem escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Isso significa da escravidão, para libertar aquele povo da escravidão. Quando o Senhor chamou Moisés, ele diz... Apareceu para Moisés no Monte Horebe e disse para ele, né? E disse para ele, né? Vem, que eu vos ia... Deus apareceu para Moisés numa moita de sarça, né? Uma moita de... A palavra fala sarça ardente, né? Uma toceira, grande toceira de capim verde, né? Ali onde o fogo não podia queimar. O fogo do homem não podia queimar. E Moisés pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, de Jetro, né? Ali para onde ele tinha fugido após ter matado um hebreu, que brigava irmão contra irmão. Ele fugiu para lá, ficou para lá 40 anos fugido. E lá ele conheceu a filha de Moisés e casou com ela, né? E ali ele pastoreava as ovelhas do seu sogro, que era sacerdote em Midian, né? E daí no Monte Horebe... No Monte Horebe, Monte Sinai, o Senhor apareceu para Moisés, né? Apareceu para Moisés numa moita de sarça ardente, e Moisés rodeou o monte para poder dar pasto para as ovelhas, e ali o Senhor apareceu numa toceira. Ele via aquela chama de fogo numa sarça ardente que queimava, aquele fogo ardia na toceira, mas a toceira não queimava, o fogo não queimava a toceira. E Moisés olhou para aquilo e ficou encantado de ouvir aquele ali e foi para prestar atenção.
E o Senhor bradou com ele do céu dizendo, né? Não olhe para cá, e tira a sandália dos teus pés, porque aqui é um lugar santo. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui é lugar santo. E não olhe. E Moisés virou o rosto e não olhou. E o Senhor falou com ele, né? Que era para ele descer, que era para Moisés tirar o povo dele do Egito, né? E Moisés endurecia com o Senhor, não queria. Moisés se estribou de todas as formas, mas com o Senhor não tem jeito não. Quando o Senhor fala é você mesmo. Quando ele fala é este mesmo, é aquele mesmo. Não adianta rodeio, né? Moisés tentou de tudo, né? Mas não conseguiu, né? E daí, irmãos, Moisés naquela oportunidade, né? O Senhor o capacitou para que ele fizesse isso. Durante 40 anos ele esteve à frente do povo de Israel. E o Senhor estava ali todos os dias com eles, né? E foram exatamente um povo rebelde, da forma que Deus fala. Já falei, volto a dizer, saíram 652.550 almas, sem contar as mulheres e os meninos, que a palavra fala dessa forma, mas são os de 20 anos abaixo, né? Não foram contados. E somente 2 entrou na terra prometida após 40 anos. Por causa de quê? Por causa disso aqui, ó, né? Mas contra Israel todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por isso não entraram. O Senhor jurou que eles não entrariam por causa da rebeldia e das rebeliões, né? Era um povo murmurador, um povo que murmurava contra Deus, eles se levantavam contra Moisés, mas eles achavam que Moisés é que dava as ordens por ele mesmo, né? E Moisés, sem sombra de dúvida, né, foi o escolhido de Deus, né? Tanto é que Moisés foi tão grande, irmãos, foi e continua sendo, né, que quando Jesus, com João, Tiago e Pedro, né, estava ali, foi ao monte, né, Jesus, estando ali, né, apareceu junto com Jesus, ao lado de Jesus, 2 varões vestidos de branco, né? Quem eram esses 2 varões, irmãos, que apareceu para ali, que foram falar com Jesus, que estava ali conversando com Jesus, ali cara a cara, né? 2 varões, ou seja, 2 homens vestidos de branco, né? Quando Jesus transfigurou-se, ou seja, o rosto de Jesus resplandeceu de forma que eles não viam o rosto. Os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, viam apenas uma luz. Via o corpo, mas não via o rosto. Jesus transfigurou-se. As suas vestes resplandeciam, ficaram brancas como a neve as suas vestes, né? Ficaram brancas como a neve as suas vestes. E o seu rosto resplandecendo, transfigurou-se, mudou a figura do seu rosto, né? E quem é que estava falando com Jesus? Exatamente Moisés e Elias. O que eles conversavam, a Bíblia não revela, né? Mas fala apenas que Pedro ficou assim, atordoado, porque Jesus não permitiu que eles perdessem o sentido, que desmaiasse, coisa desse tipo. Eles contemplaram ali, olhando, né? Olhando e vendo a transfiguração do Senhor e aqueles 2 varões de branco. E esses 2 varões eram exatamente, um era Elias e o outro Moisés. Esse Moisés do qual a Bíblia está falando aqui, que eu estou mencionando para os irmãos nesse momento, né? Vocês veem o tamanho, a magnitude desse homem Moisés. Não o tamanho físico, estatura, né? Mas o tamanho espiritual desse homem, né? Esse homem extraordinário, né? Que é um verdadeiro anjo do Senhor, assim como também Elias, né? Todos os 2 eram homens igualzinho nós. A palavra até afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E Moisés também da mesma forma, né? Moisés inclusive casou, teve filhos, né? E daí o tamanho desse homem, durante 40 anos, né, conduziu a nação eleita de Deus, a nação escolhida, o povo de Israel, né? E esse povo não deram ouvido. Não deram ouvido, só entrou na terra prometida após 40 anos, Josué e Calebe,
né? E Isaías afirma aqui, muito antes de Jesus nascer, Isaías fala: mas contra Israel todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, murmuradores, rebeldes, e diziam, Moisés falava exatamente determinado por Deus, e eles contradiziam, né? Era a turma do contra, né? Era o povo do contra, né? É como o jovem do contra, né? Então, de modo que Deus fala exatamente desse povo, né? Mas eu digo a vocês, irmãos, o Senhor está com as mãos estendidas, e falando para você: vem, né? Que ainda assim eu continuo com as minhas mãos estendidas para te receber. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que estiveram ouvindo esta mensagem, né? Vocês não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam, acione o sininho para receber notificações e dê lá o joinha, né, o ok, né, a curtida, né, para que vocês possam receber todos os dias as novas notificações de cada vídeo novo que subirem, né? E assim vocês estão me ajudando a ganhar almas para o reino da glória do Senhor Jesus. E não pensam vocês que vocês não ganham com isso, porque ganham, porque o Senhor sonda os corações e os rins, e pela sua atitude benigna e bendita para ajudar a tirar as pessoas que estão precisando de Deus, precisando de Jesus, precisando sair da sua vida errada que está vivendo, em toda e qualquer circunstância de vida errada. E por isso o Senhor te recompensa. Não sou eu que te recompenso, não. É o Senhor que vê o oculto e o escondido, é Ele que te recompensará pelas suas atitudes. Amém, irmãos? Ficam na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?